O Walter Feldman está com a gente, que é representante da CBF, recentemente nos atende e obviamente acompanhou durante todo o dia tudo isso que aconteceu. Feldman, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Eu queria o seu balanço depois disso tudo. É claro que feliz você não está, como ninguém está. Foi um dia terrível para o futebol brasileiro. Boa noite, Feldman. Boa noite, Flávio. Boa noite toda a bancada aí presente. Eu já estou aqui ouvindo os debates. Eu queria dizer para você, Flávio, todo respeito a você, todo respeito à Gazeta. Eu devo ter recebido umas 70 convites de entrevista hoje. Eu falei, nós não vamos falar nada, porque acho que os fatos estão aí sendo demonstrados, mas eu tenho um compromisso com o Flávio Prado, que eu assumi no meio da semana, então eu só vou participar do programa da Gazeta com o Flávio. E eu queria, Flávio, se você permitisse, você sabe, eu fui deputado estadual, e eu quero dizer, em homenagem ao doutor Gustavo Cabral, talvez seja a FAPESP uma das instituições mais importantes do Brasil. Ela tem um recurso próprio do orçamento, suas decisões sobre ciência são tomadas de forma independente, soberana, não há nenhum tipo de pressão política, e cumprimentar o trabalho que a FAPESP, a USP e o doutor Gustavo vem realizando. Em relação à sua pergunta, eu diria que nós damos continuidade. Aproveitando, inclusive, o debate anterior, eu quero dizer que nós estamos muito tranquilos em relação à responsabilidade sanitária de início dos campeonatos. Tudo é feito em cima de protocolos científicos, técnicos, com as mais modernas informações do mundo e do Brasil. Nós não acreditamos até agora, como você disse, em contaminação cruzada. O protocolo, se for seguido, nós temos certeza que, além de tudo, o professor Gustavo, dará uma grande contribuição à casuística dessa pandemia. Como é possível, em ambientes controlados, fechados, com protocolo, voltar às atividades com toda a segurança e saúde para aqueles que estão presentes nesse palco complexo que é o futebol. Em relação à rodada, realmente nós ganhamos na justiça. Felizmente, seria um desastre total se não houvesse o jogo, por problema de datas e por um problema de questionamento do protocolo que foi aplicado desde o início. Nós teríamos que talvez repensar o campeonato como um todo. Felizmente, isso não aconteceu. Walter Feldman, Celso Cardoso, eu queria até aproveitar em cima disso que você está falando. Se o protocolo é correto, se o protocolo é bom, por que o Flamengo resistiu tanto em jogar contra o Palmeiras hoje? E se há alguma coisa a ser revista, o que você pode pensar em rever? Por exemplo, o número de atletas infectados, o número de atletas disponíveis para um jogo, o que pode ser feito? São duas perguntas em uma, mas espero que você me entenda. Bom, sim. Veja bem, tudo tem sido trabalhado por uma coordenação médica, como disse, me referenciando ao doutor Gustavo, com aplicação técnico-científica, casuística. Nós temos um dos melhores epidemiologistas acompanhando, que é o doutor Braulio, para nos ajudar na interpretação dos números e dos dados. Nós temos um comitê de infectologistas acompanhado pela Sociedade Brasileira de Infectologia, exatamente para nos dizer aquilo que vem ocorrendo, a descendência das curvas. No início do processo, uma contaminação na área do Brasileirão Série A de 5%, hoje abaixo de 1%, a não ser o pico que aconteceu agora com o Flamengo e o Fluminense, que na nossa avaliação, como o senhor mesmo disse, tem talvez uma relação muito próxima da logística, muito relacionada à competição continental e não aquelas que até então aconteceram aqui no Brasil. Na nossa avaliação, rigor total do protocolo, o que o Celso perguntou é muito importante. Na nossa avaliação, só vai dar um problema hoje no sistema fechado do futebol se houver alguma coisa fora dele. Se os jogadores, na sua vida pessoal, nos festejos, nas festas, nos acontecimentos extra-futebol, eles não respeitarem os protocolos de distanciamento social. Se isso for respeitado a regra, eu acredito que nós daremos um exemplo para o mundo de como o futebol pode voltar com segurança.
Ô Walter, com a vitória da CBF no final, o jogo sendo realizado, diminuiu aquela pressão em cima de uma reunião para parar o campeonato, que ficou bem claro nas redes sociais, do presidente do Atlético, do próprio Maurício Gagliotti, provavelmente ficaram te acionando toda hora, havia um movimento muito... O próprio André Sanches também se manifestou a respeito. Haverá essa reunião ou isso, com a realização do jogo, está amainado e não vai acontecer? Olha, Flávio, realmente, eu diria para você... o dia inteiro hoje, mas até os minutos finais, antes do início do jogo, realmente foi insuportável tudo o que aconteceu, falando o tempo todo com a área jurídica, falando com os clubes de futebol, a imprensa o tempo todo querendo saber se nós tínhamos notícias, se nós tínhamos novidade, e os clubes realmente sinalizando o seguinte: se não houver o jogo, a situação é muito grave, nós vamos ter que segunda-feira avaliar o que nós vamos fazer, porque seria um questionamento de todo o protocolo e seria um tratamento muito particular, diferente daquilo que vem sendo tratado todos os clubes. Vocês viram aí, vários já se manifestaram, o Goiás, o Atlético Mineiro, o Fluminense, dizendo o seguinte: se nós tivermos um caso semelhante, nós vamos apresentar as condições de substituição para que pelo menos 13 possam entrar em campo e disputar a partida. Vocês sabem, o UEFA 13, Conmebol 7, mostrando não apenas um rigor do ponto de vista da realização do jogo, mas dizendo o seguinte: não temos data. Se algum jogo for suspenso, nós teremos enormes dificuldades de recompor a tabela. É evidente, como disse o doutor Gustavo, se a questão sanitária se impuser, se houver informações claras da possibilidade de contaminação, de quebra do protocolo, aí sim a partida será suspensa. Mas a tua pergunta específica, Flávio, haverá reunião? Bom, eu diria que nós tivemos a satisfação de ter o jogo hoje. E nós vamos avaliar o desdobramento a partir de amanhã, mas é claro que com o jogo realizado, as tensões se reduziram. Ô Walter, você diria que nós estivemos a alguns minutos de ter o Campeonato Brasileiro paralisado? Se não sai se não é caçada essa liminar, nós correríamos sério risco de amanhã o Campeonato Brasileiro parar? Eu diria, Flávio, que esse risco haveria muito. A área médica estava, eu diria, perplexa por esse questionamento, até pelo rigor que tem sido aplicado. Você sabe muito bem, o presidente Caboclo avançou de 23 testados em cada clube para 40, exatamente para que os clubes inscrevessem 40 jogadores. Mesmo nessa condição, o Flamengo tinha inscrito 34, portanto, com quase 20 contaminados, havia ainda 14, dentro, portanto, da regra estabelecida de pelo menos 13, mas com perspectiva de inscrever mais 6, chegando a 20. Portanto, todas as condições da bola rolar. Mas eu diria o seguinte, Flávio, para responder objetivamente, nós teríamos uma segunda-feira dramática para avaliar qual seria o desdobramento da não realização do jogo. A propósito, não sei se você vai se sentir confortável para responder isso, Walter, mas como é que a CBF avalia um clube como o Flamengo recorrendo a uma entidade para entrar na justiça comum para sim obter a suspensão de uma partida de futebol? E mais, no que isso contribui, entre aspas, para o futebol brasileiro? Olha, Celso, a reação dos clubes demonstra isso. Uma sensação enorme de perda da solidariedade que é fundamental nesse sistema, cumprimento dos protocolos, aceitação de um momento dramático de calamidade em termos da epidemia e de dificuldade de adaptação a uma determinada realidade. Eu vou dar um exemplo. Eu dei plantão no Hospital Emílio Ribas, o doutor Gustavo sabe muito bem, na época da meningite. E eu me lembro, a gente dobrava os plantões, 24 horas encerrava o plantão e os supervisores diziam o seguinte: você pode ficar mais um pouco, vai lá, dá uma descansada e volta, porque nós não temos médicos aqui na porta de entrada do pronto-socorro. Eu dizia o seguinte: deixa lavar o rosto, tomar um café,
dar uma cochilada aí de alguns minutos para poder voltar. Em termos de regras trabalhistas, um absurdo, inaceitável, tá certo? O meu sindicato dos médicos vai dizer, olha, não dá, mas a realidade se impunha. Então, o que nós colocamos desde o início para todos os clubes é o seguinte, vamos retomar o campeonato com toda a segurança, mas os clubes têm que se comprometer a entender que a realidade é difícil, é dura, qualquer inconveniente, vamos encontrar o caminho dentro do sistema desportivo. E vocês sabem, há uma regra da FIFA, uma regra estabelecida no nosso estatuto de não avanço para a justiça fora do desporto. Isso absolutamente deve ser evitado. E o Celso coloca uma questão ainda mais grave que eu, nesse momento, me eximo de responder especificamente, porque eu quero crer que os trabalhadores do Flamengo, os atletas do Flamengo fizeram essa manifestação na justiça, independente de qualquer pressão da direção do Flamengo. Michele? É o seguinte, nesse documento que você me enviou da CBF, né, o parecer final, digamos, da CBF sobre essa... Foi a defesa, a alegação para que houvesse a cassação da liminar. Isso, o senhor Walter Feldman, está escrito o seguinte, que dentro do avião os jogadores aparecem sem máscaras protetivas e que isso, na volta da delegação do Equador, né, e isso está totalmente em descumprimento aos protocolos preconizados pela CBF e que outro fator sugestivo do ponto de vista médico, que essa contaminação ocorreu pelo não seguimento dos protocolos pelo Flamengo e não durante qualquer partida, pode ser constatada pela solicitação do Flamengo de ter permanecido por mais de 72 horas, tempo previsto pelo protocolo, no exterior. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre esses descumprimentos que o Flamengo tem realizado aí em relação ao protocolo pela CBF, e o senhor, inclusive, nesse documento aqui fala assim, os dados permitem concluir que a infecção pelo novo coronavírus não ocorreu durante a realização das partidas de futebol, mas sim no convívio do atleta, no clube, nas viagens ou em seu convívio social e familiar. Quando as medidas preventivas, tais como o uso de máscaras, distanciamento físico, higienização das mãos, não foram respeitadas. Existe alguma coisa que a CBF possa fazer, alguma medida que possa tomar em relação ao Flamengo? Porque, com certeza, eles não estão obedecendo os protocolos como os demais clubes, não é? Olha, já há um relatório por parte da Comissão Médica sobre isso. Se eu não me engano, algum jornal, algum fórum já publicou, dizendo questões relacionadas à quebra de protocolo. Só lembrando que nós temos evitado muito, eu quero dizer isso ao Flávio também, evitado muito comentários na área médica, porque pode eventualmente quebrar a chamada ética médica que nós achamos que deve acontecer entre a comissão médica da CBF e a comissão médica dos clubes, particularmente do Flamengo nesse aspecto. Agora um caso grave que aconteceu no Fluminense, para nós podermos com muita sabedoria, com muita determinação e também com muito cuidado ver aquilo que simbolize o que eu chamaria de relaxamento. E isso faz parte da vida. Quando nós vamos entrando num sistema, depois de um determinado período, a gente começa a acreditar que não é tão grave, pode ser mais ou menos, não precisa seguir com tanto rigor. Eu queria aproveitar o seu programa, Flávio, para dizer exatamente o contrário. Ainda nós estamos em momentos muito graves da epidemia no Brasil. O futebol tem sido um exemplo, são praticamente 300 partidas realizadas, mais de 10 mil testes em todos que fazem parte do futebol, mais de 2 mil atletas foram testados. Nós temos dado um exemplo de comprometimento, de respeito ao protocolo para o Brasil e para o mundo. Nenhum lugar do mundo está tendo essa dimensão, essa quantidade de casos que depois se transformarão em análise científica para contribuir ainda mais para a epidemia no Brasil e para a capacidade do futebol de reagir a sistemas tão complexos. Então, eu queria aproveitar a tua pergunta para dizer o seguinte: muito cuidado com o relaxamento do protocolo, seja no sistema futebol,
que é, eu diria, muito bem controlado e fechado, seja na vida pessoal, seja no tempo que jogadores, comissão técnica e trabalhadores têm na sua vida pessoal e particular, no seu deslocamento. Nós temos uma responsabilidade, um sistema que emprega milhares de pessoas, que é uma cadeia produtiva de bilhões e que pode ser uma boa vitrine de exemplo de comportamento em relação a um problema tão grave como a epidemia do Covid-19. Flávio, só dizer o seguinte, nós concluímos a reunião ontem, sábado à tarde, 19 clubes foram ouvidos e era o próximo passo depois de ouvir a opinião do Ministério da Saúde. Como você mesmo disse, eles aprovaram parecer favorável com até 30%, é importante nós salientarmos isso. Aí fizemos o próximo passo de ouvir os clubes. 19 são absolutamente contra voltar nesse momento e acredito que o debate deve prosseguir, sempre ouvindo as autoridades municipais e estaduais e sempre, se voltar, nós voltaríamos lá para frente com a aprovação dos 9 estados e 11 municípios, com uma volta gradual e que fosse isonômica, ou seja, todos os clubes pudessem voltar com a sua torcida com toda a proteção necessária. Então, poderia voltar com 500, 1.000, jamais essa definição que foi a público, vão botar 20 mil no Maracanã, isso jamais seria aprovado nesse momento.